Depois de muito desespero, depois de muita confusão, depois de muita desinformação, depois de muito cruzamento de atitudes divergentes com relação à tomada de rumo da política nacional, estamos aqui no 18º dia de governo Lula. E a pergunta que não quer calar continua se impondo: como sobreviver aos 4 anos de governo Lula? É sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. E eis que estamos em pleno governo Lula, a despeito do nervoso e da histeria e da dificuldade de aceitação por parte de muitas pessoas que acreditavam que caberia às Forças Armadas dar um basta numa situação em que a eleição, digamos assim, não foi aceita por todo mundo. Porém, agora é tarde, agora já não é mais o momento de se discutir o que aconteceu no passado. Agora é tempo de entender qual o presente que nós temos e como nós podemos lidar com ele da maneira mais inteligente possível. Como vocês sabem, eu já fiz meus comentários a respeito do Tudo ou Nada para que foram algumas pessoas. Eu já havia feito ano passado os meus comentários a respeito do que eu penso dos exploradores de esperanças de velhinhos, e hoje eu simplesmente quero conversar com você, pessoa madura, que se faz todo dia essa pergunta: ai caramba, como sobreviver aos 4 anos de governo Lula? Por quê? O que é que a gente tem até agora? Estamos em 18 dias de governo e o que é que nós temos? Nós temos mentiras. Nós temos um revoguinho que se chama de revogaço. É um revoguinho, porque o Lula adorou encontrar a casa em ordem, as estatais lucrando, a economia andando, todos os programas sociais funcionando. Digamos que ele chegou em Brasília e encontrou o Estado numa situação bem melhor que aquela que a Dilma deixou em 2016. Portanto, revogaço é propaganda. O que ocorreu foi o revoguinho, mentira número 1. Mentira número 2, essa história de que a esquerda se importa com o bem, a esquerda se importa com o poder. E a gente observa isso nos gestos. Uma figura importante esteve na posse usando uma roupa de mestre-sala que custou R$250 mil. Isso é uma forma de ostentação. Isso é uma maneira de esfregar na cara do povo brasileiro a diferença que há entre aqueles que estão com quem tem poder e aqueles que não têm poder nenhum. Uma terceira mentira, uma história de que vai ter que ter reforma nos dutos que distribuem água pelo Nordeste. Como assim reforma? Você vai deixar sem água dutos de concreto nesse momento em que tá calor? Lá é o ano todo. Mas veja, a gente tá no verão, é o momento mais quente do ano aqui no Brasil. No Nordeste, o inverno no Nordeste é entre muitas aspas, porque chove, então tudo bem. Aquela obra de distribuição de água não tenderia a rachar, porque pelo menos ela contaria com a umidade natural do meio do ano. Mas a gente está em janeiro. E aí, com a reforma, para-se a distribuição de água e talvez se volte aos caminhões pipa. Que espécie de preocupação e que vontade de reconstruir o Brasil é essa? Ninguém entende. Bem, além de tudo, a gente tem uma cantora que não entende nada de arte na Secretaria de Cultura. Eu até fiz um comentário maldoso, do qual eu me orgulho muito, dizendo que a Margareth Menezes é o Mário Frias do Lula. Engula essa, Mário Frias. E tem que ser um deputado decente, já que você foi um secretário de Cultura inepto. Além disso, nós temos mais mentiras, somadas ao desespero de todo o pessoalzinho inconsequente que fez o L e agora se arrepende, porque estão vendo empresas saírem correndo do Brasil e, consequentemente, desemprego
correndo risco de aumentar dia após dia. O que temos até agora, de maneira resumida, é a síntese entre essência da política moderna e comunismo mesmo. Ou seja, gambiarra, iliberalismo e mentira. Uma condenação das liberdades individuais somada à propaganda, somada a maneiras de encobrir incompetência. Isso, claro, que não tem a ver com esse governo, mas tem a ver com o Brasil como um todo. A mentira, sobretudo, é algo que vai marcar os próximos 4 anos. Mas ela, em geral, marca todo o governo. Mas como a gente está aqui falando de um governo de esquerda que se vende como monopolista da virtude e não é, então a gente está falando de mentira na descrição das próprias intenções deste governo. E por isso eu digo para você, você quer saber como sobreviver aos 4 anos de governo Lula? Você vai ter de aprender a discernir a verdade da mentira, o verdadeiro do falso. E aí, muitas pessoas vão sair correndo. Ah, mas isso nós, conservadores, isso nós, direitistas, fazemos com tranquilidade. Afinal, nós somos as pessoas que prezam a verdade. Errado. Nós, brasileiros, todos nós, brasileiros, somos pessoas que caem como patinhos em propaganda. Nós somos pessoas cujo imaginário foi educado por futebol, carnaval e novela da Rede Globo. Ficção de 5ª categoria. Publicidade na forma de entretenimento. É assim que a nossa cabeça, que a nossa imaginação foi moldada, de maneira que, se nós estamos tão habituados a prestar atenção na propaganda, a nossa cabeça ela está condicionada para confundir a verdade e a mentira. Nós somos sentimentalistas e suscetíveis à propaganda. Fica bem difícil, com essas desvantagens próprias a nós, lidar aí com um governo comunista, um governo social-democrata que seja, porque a gente está aí na era Lula-Alckmin, a mistura dessas duas vertentes da esquerda. Fica bem difícil lidar com tudo isso se a gente é incapaz de ter frieza e de usar mais a racionalidade do que ficar feliz tendo as nossas emoções despertas pelos oradores que fazem a contrapropaganda que nós queremos ouvir. A gente viu nos 4 últimos anos uma série de jornalistas descambarem para propaganda mais tosca e ridícula. A gente viu uma série de jornalistas bons da velha guarda mostrando agora, já nesse começo de ano, uma falta de disposição ou de habilidade, ou eu diria de hábito, de explicar o presente recorrendo à fundamentação do passado. Exemplo concreto, li no começo desta semana a coluna que saiu na semana passada do J.R. Guzzo, da Revista Oeste, o meu jornalista favorito, porque ele escreve incrivelmente bem, e eu acompanho o Guzzo desde a época que ele era colunista da Veja. Desde o momento que eu ali na casa dos meus pais, passando o verão, eles eram assinantes da Veja, e eu dispensava a revista inteira, eu ia direto para a coluna do Guzzo, porque ali eu ia saber que eu estava lendo algo belo, bem estruturado, bem escrito. Mas, mesmo nessa descrição do presente, tão minuciosa, tão bem feita, que o J.R. Guzzo fez na sua última coluna da Revista Oeste, eu percebi ali, eu senti falta ali, do vínculo, da fundamentação, do recurso à memória. Nenhuma linha sobre o quanto que tudo aquilo que ele indica naquele texto é consequência da consolidação de um modelo de Estado erigido na era Vargas. Recentemente, no meu Instagram, eu entrevistei o historiador Tomás Juliano para que o meu público se desse conta do quanto que a nossa política brasileira, a esquerda e a direita, quanto que a nossa mentalidade é impregnada de conceitos, noções e visões de política, visões de Estado, que na verdade funcionaram na era Vargas. Só que o Getúlio Vargas foi o pior ditador do Brasil.
foi o cara que mais fez uso de censura, foi aquele que prendeu intelectuais, foi aquele que, ainda que tenha, evidentemente, deixado um legado positivo aqui e ali, amarrou as mãos dos brasileiros no governo que tornou o liberalismo econômico, por exemplo, algo desprezado aqui no Brasil. E quando a gente vê ali o regime militar, embora tenha sido combativo aos comunistas, quando a gente chega no Geisel, a gente percebe que a gente ainda está em Getúlio. Quando a gente avança para a Constituinte, a gente percebe que a gente ainda está em Getúlio. O que a Constituinte fez com a gente? Amarrou as mãos do Estado, fazendo do Estado o grande promotor de todos os valores que conduzem o homem à felicidade. É a distopia típica do Estado Novo, que permaneceu na nossa cultura. Então, todas as descrições que eu tenho lido do presente, escritas pelos bons jornalistas que estão em atividade há 20, 30, 40, 50 anos, ainda ali eu percebo uma falta total de hábito em suscitar na nossa memória o passado que nos trouxe até esse presente. E eu vou dizer para vocês que sem isso, sem memória, você não consegue de maneira nenhuma ter noção exata do que é o presente. Porque o presente não é filho de chocadeira, meu amigo. O presente é consequência de uma série de atitudes e de medidas tomadas no passado. E se a gente não faz o tempo todo o exercício de entender nisso que nós vivemos, com base no que nós fomos, nós nos sentimos perdidos e vivemos o tempo todo sujeitos à emoção. Emoção que é preenchida com discurso oratório. Discurso esse que satisfaz as nossas emoções, mas não nos ajuda a ter o principal, a capacidade de discernir a verdade da mentira. O mesmo discurso oratório ou propagandístico, mais anti-Lula possível, se ele é mais propagandístico do que analítico, não é ele que vai nos ensinar a diferenciar a verdade da mentira. Ah, vocês me dizem, e como é que a gente faz isso? A gente faz isso o tempo todo. A gente faz isso na nossa vida. Olha só, a gente faz isso quando nós voltamos os olhos para dentro de nós, quando a gente para refletir um minuto. E a gente faz isso. Todas as pessoas fazem isso. Quando você, diante dessa narrativa estúpida de que essa coisa feia é arte, se volta para ouvir a música que você considera bela, você está fazendo isso. Quando você toca um instrumento para se sentir feliz, porque o belo nos conduz ao bem, e o bem é a meta, é aquele horizonte que realmente, quando é perseguido, permite que os homens fiquem no caminho da felicidade. Quando você faz isso, quando você cultiva as artes verdadeiras, você está recusando a mentira. Essa mentira de que essa porcaria propagandística feia seja a arte que deva prevalecer. A gente faz isso. A gente só precisa ampliar e perceber quando nós fazemos para que a gente faça sistematicamente. E proteja nossa alma nos próximos 4 anos. No campo da análise, viver a verdade é fazer perguntas, por exemplo, e não endossar respostas. O discurso propagandístico é feito de um conjunto de respostas. Qual é a maneira pela qual nós nos educamos a viver a verdade, a ampliar a nossa vivência da verdade, fazendo mais perguntas, sempre que estamos diante de respostas prontas, mesmo aquelas que são escritas pelas pessoas que nós admiramos e que subitamente nos fazem pensar, é isso mesmo! Mas para que você seja capaz de discernir verdade de mentiras, você vai falar, você deve em seguida dizer, será? Esse é o ponto. Mais perguntas do que respostas. No campo da arte, como eu disse, viver a verdade é apreciar os artistas legítimos, aqueles que propagaram o belo. No campo do espírito, viver a verdade é crer, é voltar a fé para a origem e fonte do bem e não depositar todas as suas esperanças nos homens da política, uma vez que a disputa pelo poder é também o lugar em que o demônio mais opera. E se você deposita sua fé ali, meu amigo,
o que você está fazendo é tirar os olhos do céu e voltar os olhos para o inferno. No campo da história, por exemplo, como eu já evoquei aqui, viver a verdade implica em comparar a nossa sociedade com outras e o nosso momento histórico com os anteriores, de maneira a ter a visão, uma perspectiva aberta na relação do Brasil com o mundo e uma perspectiva aberta na visão sobre o Brasil, sobre a história do Brasil. Quais são os componentes que amarraram nossas mãos no passado que persistem até hoje de maneira que nossas mãos continuam amarradas no presente? São todas essas coisas que vão nos ajudar a sobreviver aos 4 anos de governo Lula. Bom, se você quiser entender como é que, por meio de outros exemplos, como é que nós pretendemos fazer isso, eu vou deixar aqui na descrição um link para você baixar o e-book gratuitamente e ler o prefácio que eu própria escrevi para um livro chamado Como Sobreviver aos 4 anos de governo Lula. O prefácio é meu, tem 1,5 páginas. Só de ler o prefácio, você vai tirar todas as dúvidas que ficaram desse breve discurso que eu esbocei aqui. Muito obrigada pela companhia. Link na descrição. Não deixa de ler. E até a próxima.